Então, amados, continuando, nós terminamos aqui a questão da explicação de quem foi Lúcifer e de como Lúcifer se transformou em Satanás, tá? Lúcifer se corrompeu, nele foi achado violência, né? Nele foi achado iniquidade, e em função disso, em função da sua corrupção moral, ele deixa de ser Lúcifer e se transforma em Satanás. Então nós vemos isso claramente no livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 28, a partir do verso 11, e também no livro de profecia de Isaías, capítulo 12. E Satanás, ele intenta contra Jesus Cristo por várias vezes, tá? Não foi só uma vez, né? Satanás aguarda o cumprimento da promessa para tentar inutilmente frustrar os desígnios de Deus. Aí a gente vai lá para cima de novo, lá para o versículo introdutório, né? Lá que está lá em Jó: Senhor, bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tremendo, né? Eu sou muito bobão, sabe? Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, porque tudo que está escrito aponta para Jesus Cristo, para o cumprimento de todas as promessas têm em Jesus Cristo o sim e o amém, entendeu? E é uma obra maravilhosa da redenção da humanidade que aceitar crer em Jesus Cristo. Porque, queridos, há uma coisa aqui que a gente precisa compreender e desmistificar, tá? É muito importante a gente falar isso. A gente precisa desmistificar. Existe uma visão do inferno, tá? A gente pode falar dessa forma, existe uma visão do inferno, entendeu? Que é a seguinte: a salvação é para todos. Jesus Cristo veio para todos. E existe uma pregação gospel acerca disso. Jesus não veio para todos. Primeiro aspecto. A salvação não é para todos. Segundo aspecto. Por que Jesus não veio para todos? Porque lá em João 3,16, nós temos escrito que Jesus amou ao mundo Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então existe uma condição para a salvação. Existe uma atitude condicionada para a salvação. E essa atitude é crer. Tá? Então é para todos? Não, é para os que crerem. Tá? Se a salvação fosse para todos, não existiria o filho da perdição. Judas, o Iscariotes, ele foi predestinado a inferno. O próprio Senhor Jesus fala: todos que me deste eu guardei no teu nome.
menos o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Então a salvação não é para todos. Começa aí. Ô, pastor, Segundo, pois quer não? dizer que existe a predestinação? É isso? Não, existe a predestinação sim, querido. Predestinação, a eleição, ela existe, mas não da forma que os calvinistas pregam. Uhum. A gente precisa entender isso. Não existe predestinação pessoal para a salvação. Não existe predestinação individual para a salvação. Porque Deus é onisciente, ele sabe tudo, né? Exatamente. A predestinação para a salvação é da Igreja de Cristo. A igreja, a noiva, essa está predestinada. Agora, quem estará nas bodas do Cordeiro aí é outra história. A gente precisa observar o que o próprio Cristo diz lá no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, quando ele fala acerca da carta às igrejas. Ele diz o quê? Que naquele momento, as únicas igrejas contra as quais ele não tem repreensão são a igreja de Esmirna e de Filadélfia. Ou seja, os crentes que se enquadrarem naquela situação de Esmirna e Filadélfia, tá? Eles serão arrebatados. E aos crentes das congregações de Éfeso, Pérgamo, Sardes, Tiatira e Laodiceia, a esses crentes o Senhor Jesus tem advertência quanto ao seu modo de vida e o seu proceder, e os chama ao arrependimento e à conversão. E aqueles que se arrependerem e se converterem do pecado que continuam a praticar, mesmo estando dentro das congregações, aqueles que se arrependerem também serão salvos. Tá? Mas hoje, de imediato, a gente pode falar somente em Esmirna e Filadélfia. Porque essa carta às igrejas, ela é um chamado para os cristãos fazerem um autoexame conforme o Senhor determina que Paulo institua, né? No momento da ceia do Senhor, quando nós participamos do sangue do corpo de Cristo, que o ser humano se autoexamine. Jesus chama o cristão a fazer um autoexame. Filho, tu tá em que congregação? Esmirna? Filadélfia? Maravilha, filho, continua que teu vai ser o descanso eterno. E quanto às outras congregações de cristãos, o que o próprio Cristo fala? Tenho contra ti. Ele está falando com aquela igreja lá do primeiro século? Também, mas ele fala com os cristãos de todas as eras. Essa advertência é para nós, cristãos. Quando nós não nos enquadramos na congregação de Esmirna e na congregação de Filadélfia, o Senhor Jesus claramente fala: tenho contra ti. Então, se tu tem cometido os pecados dessas congregações, querido, você sabe se você comete ou não esses pecados. Se você comete, é hora de quê? É hora de você se converter e se arrepender. Todos entenderam? Amém, igreja? Amém. Amém. Amém? Amém. Então, queridos, continuando aqui, nós vimos a situação de que Israel é comparada a uma mulher e que esse filho a quem ela dará a luz é Jesus Cristo. Tá? E que Satanás tenta de todas as formas impedir que Jesus Cristo se torne o varão de guerra, que Jesus se torne o Cristo, o Messias. E como é que ele faz isso?
né? O assassinato dos meninos, né? O assassinato dos meninos que foi ordenado por Herodes, né? Aí José é avisado pelo anjo e ele sai de Israel e vai para o Egito com Maria e seu filho. Então nasce um varão de guerra, nasce Jesus Cristo, que com o passar do tempo, né, quando ele chega à maioridade, inicia o seu ministério, nós vamos ver Jesus como varão de guerra. Jesus ocupando o seu lugar como Cristo, como Messias. Como já profetizado 800 anos antes por Isaías, né, o servo sofredor. E já em Apocalipse, nós não temos mais a visão de Cristo servo sofredor. Nós temos a visão de Cristo glorificado, tá? Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que regerá as nações com cetro de ferro e que colocará os seus inimigos por estrado dos seus pés. A gente vê aqui que Miguel, o arcanjo do Senhor, e seus anjos contendem contra Satanás e seus anjos e prevalecem, né? E Satanás é lançado na terra e a serpente, ao ser lançada, sua cauda leva junto 1/3 das estrelas, 1/3 dos exércitos de Deus. E o exército do Deus Todo-Poderoso são miríades de miríades, milhares de milhões. Então vocês imaginem a quantidade de demônio que veio junto. Alguns são tão terríveis que o próprio Senhor os deixou amarrados, atados para o dia da sua ira, como nós vimos aqui em Apocalipse 9, 10, 11, né? Agora Deus, quando Satanás cai, Deus cria um lugar para Satanás e seus anjos, que se chama inferno, ou em grego Hades, tá? Em algumas traduções vocês não vão ver inferno, vão ver Hades. O inferno, ele não foi feito para o homem. Deus não criou o inferno para o homem vai para o inferno de intrusão. Tá? O homem, quando ele não cumpre a vontade de Deus e quando ele coloca a sua vontade, o seu eu, ou a vontade de Satanás em voga, ele automaticamente ele está se autoconvidando ao inferno. E para lá ele vai mesmo. Então, Satanás também é chamado de acusador, que é o significado da palavra Satanás. Aí as pessoas falam assim, mas pastor, acusador, por quê? Vocês se recordam da passagem que diz que o escrito da nossa dívida foi rasgado? Vamos retornar um pouquinho mais sobre a mudança do nosso nome, que só o novo nome, o nome que está escrito no livro da vida, só o Senhor conhece? O porquê disso? Tá sem áudio aqui, né? Sem áudio. Ainda tá sem áudio. E agora? Voltou. Pronto. Então,
como eu estava falando, Satanás, para nos acusar, para nos cobrar a dívida, ele precisa saber o nosso nome. E nós recebemos, no momento em que nós tivemos o encontro com Jesus Cristo e o aceitamos verdadeiramente como autor e consumador da nossa fé, Senhor das nossas vidas, entendeu? Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e nós recebemos um novo nome, para que Satanás não possa nos acusar. E nós somos selados com o sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós já fomos justificados. Mas, pastor, como é que eu estou justificado se eu continuo pecando? Porque nós temos um advogado fiel junto ao Pai. É só ir lá para Romanos 8:1. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Amém. Amém? Amém. Amém. Alguma dúvida até aí, amados? Não. Então, Satanás, ele já sabe da sua condenação. Então, o negócio dele agora, e dos seus anjos caídos, é levar, é carregar consigo para o lago de fogo, tanto quantos ele puder. Então, é por isso que hoje nós vemos de uma maneira assim muito clara, que os dias são maus. Sodoma e Gomorra, perto do que acontece hoje, é fichinha. É por isso que o Senhor nos conclama a sairmos de Babilônia, sabe? Agora, o interessante de tudo, amados, é que ao mesmo tempo que o Senhor nos conclama a sairmos de Babilônia, o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele traz uma realidade para os cristãos que é algo assim, na minha opinião, incomensurável. Porque existe no nosso meio também uma coisa que isso não é ensino de Deus, né? Olha, vocês não devem julgar o seu irmão. Conversa. Leiam 1 Coríntios 5. Paulo fala, queridos, quando eu falo que vocês não devem se associar, quem pode abrir para mim? Mário, você pode abrir para mim? 1 Coríntios 5. Olha só que coisa terrível que o apóstolo Paulo nos traz a realidade, né? Paulo fala acerca do fermento, né? Não é boa a vossa jactância, não é boa o vosso proceder. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova. Ou seja, Paulo nos conclama a deixar pregado na cruz o velho homem, para que o velho homem não venha a estragar a nova criatura. Para que o novo homem, aquele que é nascido de novo, venha a viver em novidade de vida. É por isso que quando eu vejo alguns testemunhos, entendeu? Porque isso não dá para chamar de testemunho. Se eu tenho que viver em novidade de vida, quer dizer então que eu vou lá encavar, vou despregar o homem da cruz. Eu era traficante, eu era homossexual, eu era ladrão, eu era pai de santo, eu era mãe de santo. Conversa, amados. Deixa isso pregado na cruz de Cristo. Vive em novidade de vida. Testemunho não é o que eu fiz de errado, não. Testemunho é o que eu tenho feito na presença de Deus. Aleluia. O resto todo é testemunho. Então, Paulo fala, olha, expurga o fermento velho, a velha natureza. Aquilo que te transformou numa criatura imunda e abominável ao Senhor. Vive em novidade de vida. Amém. Cristo é a nossa Páscoa. E ele já foi crucificado pelos nossos pecados.
Toda vez que você traz à tona aquilo que você era, você está trazendo à tona aquilo que deveria estar pregado na cruz de Cristo. Porque Cristo foi pregado por esse pecado. Né? Ou seja, ficar relembrando dos pecados, né, pastor? Não, pô, ninguém aqui é coveiro para estar fazendo exumação. Ah, não, isso é meu testemunho, é testemunho. Não, isso é testemunho. Isso não é testemunho, não. Testemunho é Tem que falar o que Deus está fazendo na sua vida agora, não é o que fez antes, não. Não, antes não. Antes quem cuidava da minha vida era o capeta. Então, a gente tem que viver em novidade de vida. Aí Paulo continua. Pelo que celebramos a festa, não com fermento velho. Olha só, de novo o fermento velho. Mas nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Ou seja, o pão que não há tempo para deixar a massa fermentar. Já por carta, vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Olha só, hein? Mas com isso não me referi à comunicação em geral com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com roubadores, ou com idólatras. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Aí a gente vai lá para João 16 ou 17, se não me falha a memória, onde Cristo diz o seguinte: Pai, não vos peço que os tirem do mundo, mas que os livrem do mal. Então Paulo também não está falando, olha, vocês não podem deixar, fazer de conta que o mundo não existe, não, o mundo está aí. Se fosse para vocês não terem contato com ímpios, seria necessário que vocês saíssem do mundo. Vocês sabem acerca de quem que Paulo está falando? Vocês têm uma noção? Vamos lá. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, olha aí, ó, olha a lapada no lombo, com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarente, ou idólatra, ou maldizente, olha a fofoca aí, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem sequer comais. Paulo não está falando aqui da refeição cotidiana, não, queridos. Paulo está falando da Santa Ceia. Pois que me importa julgar os que estão de fora. Paulo fala que adianta eu julgar quem está no mundo? Eles já estão na mão de Satanás. Por que não julga vós os que estão dentro? Quem é que está mandando julgar quem está dentro? Observar se o irmão é devasso, avarente, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. É o próprio doutrinador da igreja, Cristo. Amados. O próprio doutrinador da igreja. Aquele que recebeu o ministério do próprio Senhor Jesus de levar a palavra aos gentios, a nós. Mas Deus julga os que estão fora. Tirai esse mico do meio de vós. Então, queridos, essa história de que, olha, não julga o teu irmão, porque julga o servo alheio. Meu irmão, vai ler 1 Coríntios, sabe? Vai ler 1 Coríntios, querido. Vai lá. O próprio Deus fala. O Espírito Santo, quando traz essas revelações a Paulo, ele está ali trazendo de maneira muito clara a situação do cristão. Entendeu? Então, as pessoas esquecem do significado do joio e do trigo, que o joio cresce no meio do trigo. O joio é aquilo que parece com trigo, cheira como trigo, mas não é trigo. Então, essas pessoas vão existir no meio da igreja. Bom, nós vamos agora para o capítulo 13. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso que a gente viu?
Esse Coríntios aí, qual é o capítulo? 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, O Aquino, capítulo já viu 5. toda essa parte aqui do Aquino do 12? Sim, porque aí o restante todo é a mesma situação. Ele falando de como se deu a guerra no céu Certo. e de como Satanás e seus anjos são lançados por terra. Ok. Então vamos lá para a palavra, né? Exatamente, Apocalipse 13. Alguém pode ler aí o Apocalipse capítulo 13, por favor? Posso ler? Posso. Posso ler? Ah, então lê, irmão. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode dar lugar, lutar com ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro, se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do ser humano. E esse número é 666. Aleluia. Glória a Deus, né? Terrível, né, amados? Terrível. Terrível, terrível, terrível. E isso pode causar uma grande confusão. Porque besta que emerge, que emerge do mar, besta que emerge da terra. Vamos às explicações. Assim diz a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 2, versos 18 a 22.
Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. No fim do capítulo 12, nós vimos que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Satanás aguarda perante as nações. O mar simboliza as nações, a multidão de pessoas. O surgimento de 2 de seus instrumentos finais de destruição. O anticristo, a besta que surge do mar, ele vai ter o poder político. E o falso profeta, a besta que emerge da terra, vai ter o poder da falsa religião. Então, amados, vamos começar agora a explicar o grande mistério que nós que temos estudado um pouquinho a palavra de Deus, né? Porque a gente nunca conhece tudo. A questão de heresias. As heresias, elas são colocadas no seio da igreja de forma muito sutil. Como nós vimos aí, essa questão de gênero agora sendo colocada, das igrejas inclusivas sendo colocadas de uma forma muito comum. Nós temos várias igrejas inclusivas, várias denominações inclusivas no Brasil, em que venha como está, beleza. Agora você pode permanecer também como está, porque Deus, ele aceita toda forma de amor. Tá? Então, essas heresias, essa e outras heresias, como a salvação é para todos, tá tudo certo, do jeito que você viver, a salvação é para todo mundo, né? Então, o que vai acontecer quando o Senhor inaugurar a grande tribulação? Surgirá um anticristo, tá? Surgirá um anticristo, um homem com poder político. O camarada é tão mau que somente pode ser comparado a um monstro ou uma fera. Este homem também é chamado nas Escrituras de homem da iniquidade, filho da perdição, o iníquo. Aí estão as referências bíblicas. O anticristo surgirá no cenário político mundial. Tinham 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 7 diademas ou 7 coroas. Os chifres simbolizam força e poder. Podem também aqui simbolizar 10 reinos, ou países, ou territórios. Hoje estão se formando já há algum tempo conglomerados de países ou de nações ajuntadas por uma ideologia política comum. Então, nós já temos formado aqui a ALCA, que pega ali Estados Unidos, México e Canadá. Nós temos aqui o Mercosul, nós temos Comunidade Europeia, nós temos o Reino Unido, que tem alguns países que estão sob o governo de um chefe de Estado, né? No caso da rainha, hoje a gente já não pode mais falar rainha, agora do rei inglês, que tem lá a Inglaterra, a Oceania, Nova Zelândia e outros países que foram anexados, né?
pelo Reino Unido e a África como um todo. Então, esses territórios vão sendo montados. Os diademas, as coroas, são símbolos de autoridade concedidas pelo próprio Satanás. Nomes de blasfêmia, estes reinos e seus líderes se colocam contra Deus, blasfemando de tudo que é santo, o Senhor, a sua palavra e os que creem em Cristo. Nós estamos numa escalada mundial de cristofobia, tá? A igreja do Senhor, tirando o primeiro século, nunca foi tão perseguida como nos dias de hoje. Tá bom? A igreja, durante o primeiro e o segundo século, sofreu uma perseguição terrível de Roma. Da metade do segundo século em diante, né, nós já vemos o Império Romano elegendo o cristianismo como religião oficial e fazendo com que o cristianismo seja a religião oficial de todo o império, com o uso da força, tá bom? Na Idade Média, nós vamos ver a Igreja Católica, de uma maneira generalizada, impor inquisições, cruzadas e todo tipo de ato arbitrário, supostamente defendendo o nome de Cristo. Jesus não tinha nada a ver com isso, tá? Esse anticristo, alguma das características dele, né? Coloca aí o leopardo, que simboliza a rapidez. O anticristo alcançará seus objetivos rapidamente. Nós vemos que o anticristo, ele vai propagar essa autoridade durante 3 anos e meio, 42 meses. Tá? Pés de urso, simboliza grande força e poder. Boca de leão, será um devorador assassino a serviço de Satanás. Amados, não se enganem. Ninguém impõe, olha o que eu vou dizer para vocês, ninguém impõe a paz se não utilizar da guerra para isso. Tá? Nós vamos ver que durante a Segunda Guerra Mundial, para que um grupo pudesse impor a sua paz e o seu modo de governo, houve uma guerra mundial. A parte perdedora, essa aí não apitou mais nada. Agora, aqueles países que ganharam, eles ditaram, como ditam até hoje, o modo de vida ocidental. Tá? E deu-lhe o dragão o seu poder. O anticristo receberá o seu poder diretamente de Satanás. E o interessante é o seguinte, vamos lá. Satanás, ele é imitador de Cristo, tá? Cristo foi crucificado, morreu, e a morte não teve poder para reter o Senhor. Ele venceu a morte. Ele tem nas mãos a chave da morte do inferno. O anticristo sofrerá um atentado e será milagrosamente curado, uma imitação barata da ressurreição. Anticristo pode significar tanto aquele que se opõe a Cristo, ou mesmo aquele que se coloca no lugar de Cristo. Tá? Seja o que for, na verdade, ele é um grande plagiador, né? Ele é um grande plagiador. E detalhe, viu, amados? O anticristo, aqui descrito, sairá da nação de Israel. E por conta
desse plágio da ressurreição de Cristo, o anticristo conquistará muitas nações. E eles serão adorados, e adorarão o dragão e também adorarão a besta. Esse líder será adorado, como indiretamente a Satanás que lhe conferiu o seu poder. É como se vocês imaginassem uma grande guerra e aparece alguém que, de repente, um líder político que, de repente, traz a paz, uma falsa paz. E por trazer essa falsa paz vai sofrer um atentado e vai ressurgir, né? E por conta disso, todos acharão que o cara é o próprio Cristo. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O anticristo será considerado pelos ímpios como sendo invencível. Essa profecia já existe no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versos 19 a 22. Foi-lhe dada boca e autoridade. O anticristo recebe autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. A primeira metade da semana de número 70 das profecias de Daniel. Então ele vai difamar, falar mentiras contra a honra de Deus, de Cristo e dos salvos. E vai iniciar a perseguição da igreja. Foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Será permitido por Deus que o anticristo vença o povo de Deus por um pouco de tempo. 3 anos e meio. Amados, vamos relembrar a igreja de Esmirna. Olhem só. Berg, pode abrir para a gente aí, ler a igreja de Esmirna, por favor? Capítulo 2 de Apocalipse. Lá na igreja de Esmirna. Deixa eu olhar aqui, viu? Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, é? Capítulo 2, leia só o tópico da igreja de Esmirna, por favor. Qual é o versículo? Sabe dizer mais ou menos? Não, começou. É carta à igreja em Efésio. Não, carta à igreja de Esmirna. Esmirna. Carta ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. No 9, conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. O 10, não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aleluia. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O Amém. Vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amados, nós, durante a grande tribulação, nós vamos ter uma reprise da igreja de Esmirna. Com os ímpios recebendo a marca do anticristo na mão direita e na testa, aqueles que não tiverem a marca não poderão, de forma alguma, comprar, comercializar, tá? Então passarão 3 anos e meio de sofrimento. Aqui nós vemos uma reprise do que ocorreu com a igreja de Esmirna. Jesus não tem nenhuma repreensão contra a igreja de Esmirna.
tá? É preciso levar a palavra de Deus muito a sério, porque o Senhor... No caso, a Esmina, Filadélfia, né? Se a gente Não. enquadrar... Esmirna e Filadélfia. Filadélfia é outra igreja, é outra congregação. Tá? Mas, nesse caso específico da igreja da grande tribulação, nós temos aí uma reprise do que aconteceu em Esmirna. Por que Esmirna era uma igreja pobre? Porque ela vivia no meio de um povo iníquo. Olha só, a semelhança da verdadeira igreja cristã hoje. Ela vivia no meio de um povo iníquo que adorava outros deuses, que desprezava o Deus hebreu, tá? E era perseguida pelos judeus, que viam em Cristo um falsário. Os judeus até hoje não aceitam que Jesus seja o Messias. Tá? Eles esqueceram. Caiu o som. Deu uma travada lá. Caiu, mas volta. Vitor. Oi. Voltou, Vitor. Tá sem áudio. Ô, Miguelzinho. Aquino? Pronto, voltou. Então, o que vai acontecer? Olha lá o Miguelão. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos compreender e levar muito a sério essa frase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Porque o que acontece, amados? Nós estamos vendo que aquilo que a igreja de Esmirna... Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Aquilo que a igreja de Esmirna sofreu, a igreja da grande tribulação vai sofrer. A gente não vai conseguir comprar, não vai conseguir vender, a gente não vai conseguir comercializar. Então, a comunidade cristã, ela vai ter que se unir para produzir seu alimento, para produzir suas roupas, para viver, entendeu? No meio dessa sociedade ímpia, perseguidora, e isso vai durar 3 anos e meio, tá? Isso vai durar 3 anos e meio. Então, a igreja, durante 3 anos e meio, ela vai ser perseguida. É por isso que a palavra diz que a besta, o anticristo, a besta que emerge do mar, que será permitido por Deus que o anticristo vença o povo de Deus por um pouco de tempo. Tá? Até aí, alguém tem alguma dúvida? Hã? Aqui não faltam 5 minutos. Tá. A besta que emerge da terra. Esse aqui... Não, né? Não. Hã? A besta que emerge da terra. Esse personagem também é chamado de o falso profeta. Ele será o braço religioso do anticristo, a falsa religião. As seitas religiosas com as suas heresias. A falsa igreja de Cristo. Aquela igreja que se prostituiu. Muita gente fala, é a igreja católica. Olha, amados, é complicado. Por que eu digo isso? Porque hoje nós vemos tanta heresia no meio do povo cristão que eu não posso mais afirmar se vai ser A ou se vai ser B. É tanta heresia... Pode ser A mais B, né? Com certeza eu acho que vai ser A, B mais C. E também aquela coisa, né? Nem todo mundo, assim, a gente não pode... a gente vai ter muita surpresa, né? Que a gente não sabe, né? Ah, sim. Com certeza. Então, amados, esse falso profeta, eles vão edificar uma estátua,
para o anticristo, conforme a estátua de Nabucodonosor, sabe? Todo mundo tinha que se ajoelhar. Só que nessa estátua, tá? O falso profeta vai fazer ela falar. O falso profeta, ele vai realizar milagres. Tá bom? Ele vai operar grandes sinais. Que, na verdade, né, pastor, vai ser até, no caso, se usar a tecnologia, né? Olha, Berg, eu acho que não. Eu acho que não vai ser com tecnologia, não. Vai ser algo... Eu acho que a tecnologia vai ser utilizada para poder mostrar em tempo real as coisas. Mas esses milagres não serão algo de tecnológico, não. Sabe? Eu tive olhando, tem peças, aparelhos indo lá para o céu, para mandar você hologramas. Você vai ver em toda a Terra esse holograma. Mas aí não serão milagres, Berg. Aqui ele está falando de milagres mesmo, operar maravilhas. Você está entendendo? Segundo as escrituras, né? E diz que até fogo do céu vai fazer descer. Visto lá o Monte Carmelo, quando Elias endireita o altar, ora e clama e desce fogo do céu, o falso profeta operará sinais nesse nível. Tá? Então, o falso profeta e o anticristo, eles vão seduzir os habitantes sobre a terra por causa desses sinais, dizendo que façam uma imagem à besta, é o que eu estava falando. A idolatria é abominação aos olhos de Deus. Toda idolatria é culto, consciente ou não, aos demônios. Então, amados, aqui cabe uma ressalva. Quando a gente vê alguém falar assim, principalmente os que adotam a igreja romana, falam que aquilo ali não é idolatria, é só uma lembrança. Consciente ou não, a palavra de Deus diz que é culto a demônio. Tá? Consciente ou não. Tá bom? Imagem. Vamos fazer uma imagem à besta. Que ferida a espada sobreviveu. O fato do anticristo não ter morrido, quando golpeado de morte, será o principal argumento do falso profeta para enganar o mundo, dizendo ser o anticristo, verdadeiro Messias enviado por Deus. Por se tratar de um judeu, vão dizer, mas esse não é da linhagem de Davi. Olha aí, hein? Por se tratar de um judeu, vão dizer que ele é o falso Cristo, que ele é o Cristo, tá? E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta para que falasse. Essa estátua aí vai inclusive falar. Não só falar, como ainda fizesse morrer os que não adorassem a imagem da besta. Amados, lá, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram à imagem de Nabucodonosor, o que fizeram? Jogaram eles na fornalha ardente, não foi? E Jesus estava lá junto com eles. Aqui, queridos, não vai ter fornalha ardente, não. Quem não dobrar o joelho vai morrer na hora. Now. Espada. Não é espada, não. Só o fato de não se curvar a imagem já vai trazer a morte. Vários servos de Deus durante a história pagaram com a vida por se negarem à idolatria. Não será diferente no tempo do fim. A todos seja dada certa marca. Satanás está sempre a imitar o Senhor, assim como os salvos são marcados com o selo de Cristo. Ele também marcará seus perdidos com o seu selo, sobre a mão direita e a mão... Sobre a mão direita, que é a mão do juramento. E colocará sua marca
na mão direita e na fronte dos perdidos, numa imitação barata daquilo que o Senhor determinou ao seu povo. Em Deuteronômio, o Senhor traz a circuncisão como uma marca de propriedade, como uma marca de pertencimento ao povo de Israel. A marca é um símbolo de propriedade e submissão. A tecnologia da marca já existe, tem sido usada para diversos fins. Podemos ver essa tecnologia nos supermercados e outros estabelecimentos comerciais. Por exemplo, leitor de código de barra. Já estão sendo testados chips de computador do tamanho de um grão de arroz, que são implantados na mão ou na testa e contêm toda a informação sobre o seu usuário e servem para identificar o cidadão. Isso aí, desde a década de 80, já existe esse chip e ele é colocado nos animais, tá? Para fazer o acompanhamento desses animais. Então, essa tecnologia já existe. Quem não possuir... Tá, vou continuar só um pouquinho para terminar esse capítulo. Tá. Quem não possuir a marca da besta não poderá trabalhar ou exercer qualquer direito civil, deixando de existir como pessoa física. Os que se recusarem a receber a marca serão excluídos da vida econômica da sociedade. Provavelmente terão seus bens confiscados. O número do seu nome, somos identificados, pererê, pererê, pererê. Aqui está a sabedoria, ou seja, eis a chave do entendimento desse mistério. O número da besta é um número de homem, esse número é 666. Muitos têm tentado identificar personagens históricos como o número 666. O nome de Nero encaixa-se nesse número, levando em conta a numerologia. Então, isso aqui é uma coisa de adivinhação, é uma coisa assim meio não, totalmente herética. A gente precisa entender o seguinte, o número 6, esse número é o número do homem, tá? Do homem. O homem foi criado em que dia da criação? No sexto dia. No sexto dia? Sexto dia. Então, no sexto dia, né, pastor? Exatamente. Essa repetição do número 6, ela traz a seguinte situação. 3 vezes repetido. Na simbologia dos números, né? Não estou falando numerologia, estou falando de simbologia bíblica de números. 7 é o número que simboliza a perfeição. Encerrou-se no 7º dia. Gênesis 2, 1 e 2. O ser humano foi criado no 6º dia. Número este que simboliza a imperfeição. O número 3 simboliza Deus único revelado no Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele coloca esse número 666, ele coloca o homem no lugar de Deus. O homem sendo seu próprio Deus, o homem sendo ocupando o lugar de Cristo e o homem ocupando o lugar do Espírito Santo. Por isso o número 666. Entendi. Tá? Mais uma vez a gente vê aqui a repetição, né? Como o pastor Mário falou, plágio. O plágio do nosso Deus triuno, tá? Utilizando o homem Aqui não travou de novo? Deu uma travadinha. Voltou. Vê o áudio aí, o áudio. Voltou o áudio?
Fala aí, Vitor. Tá me ouvindo? Agora. Sim. Então, como eu estava dizendo, quando a gente olha para a humanidade caída, para esse mundo ímpio, para o sistema babilônico de poder, o que que nós vemos? O homem hoje já se coloca no centro de todas as coisas. Ou seja, ele já tenta usurpar o lugar de Deus. O homem tentando saciar a sua vontade, os seus vícios o tempo inteiro, como se ele fosse algo mais importante, ou seja, querendo usurpar o lugar de Cristo. E o homem realizando tudo isso através do seu intelecto, não levando em consideração que todas as coisas foram criadas através do poder do Espírito Santo de Deus. Vocês compreenderam aqui o que eu estou falando acerca do 666? Sim. Ou ficou alguma dúvida aí, Berg? Não. Tá bem claro. 6 é o homem. Tá bem claro. O que você está lendo aqui é a apostila. Você é o apóstolo. E se repete. É mesmo. Então, Juscelio, está conseguindo acompanhar aí, Juscelio? Estou acompanhando. Essa é a apostila, né? É capítulo 14, é isso? Da apostila. A gente vai para o 14 agora. A gente vai para o 14? Não, vou parar aqui no 13. 14 já é semana que vem. Ok, tá bom, estou acompanhando. Então, amados, a ideia da gente estar ministrando o curso para vocês é justamente isso. Porque existem tantas mistificações, tantas heresias acerca de tudo, que como a gente não tem o conhecimento teológico daquilo que está escrito, né, nem sempre vai ter alguém que chegue e tire o véu e fale. De uma forma muito simples, muito compreensível. Quando a gente retira o véu sobre o que está escrito, a gente começa a compreender a simplicidade da palavra de Deus. Deus, ele está nos falando o tempo todo, filho, olha, tá vendo aí o mundão, cara? Foge de Babilônia, sabe? É por conta dessas coisas. Então, hoje, nós terminamos aqui esse período de explicação acerca da salvação da humanidade, da redenção da humanidade. Então, o Senhor fala para a gente, olha, filho, olha lá para a igreja de Esmirna, olha para a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, examina agora as igrejas de Éfeso, Pérgamo, Sardes, Tiatira e Laodiceia. Se você tem pecado com esses mesmos pecados dessas igrejas, ainda há tempo. O Senhor Jesus Cristo fala o seguinte para a gente, lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, nós precisamos abrir, trazer a porta para dentro e convidar o Senhor Jesus para fazer morada, para estar conosco, tempo integral. Ele diz que o quê? Que entrará e ceará conosco e nós com ele. E a quem vencer, ele dará a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, o Senhor Jesus está falando para a gente claramente, filho, pecar tem solução? Tem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você se examinou, olhou lá nas cartas, caramba, eu tenho feito isso aqui, eu abandonei o primeiro amor, mas eu sou um cara zeloso pela palavra, mas eu parei com a misericórdia, eu larguei de mão o amor ágape, né? Então eu preciso retornar ao primeiro amor. Isso aí é a advertência que o próprio Senhor Jesus tem contra a igreja de Éfeso, que era uma igreja séria,
que levava a sério a palavra de Deus, que não aturava heresias, sabe? Mas contra ela existia o abandono do primeiro amor, das primeiras obras. Então, nós precisamos ler com muito rigor. Travou de novo aqui.